Queria pedir mais um pouco da sua atenção. Nós vamos expor a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3. Em nossa igreja, nós temos passeado, visitado o texto, o livro de Eclesiastes. E chegamos ao capítulo 3. E a leitura hoje será do verso 1 até o verso 15. Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 15. O tema do meu sermão de hoje é o tempo abaixo e acima do sol. O tempo abaixo e acima do sol. Falar sobre o tempo certamente é de interesse de todos nós. Alguns têm tempo escasso, outros têm tempo com sobra, outros vivem momentos de tempo escasso e outros vivem momento de tempo com abundância. Depende do momento em que nós estamos vivendo. Pode ser que em um momento da nossa vida nós queremos que o tempo pare. Mas há outros momentos que nós queremos que o tempo voe. Lembro-me da final da Libertadores de 1919, Flamengo e River Plate. Estávamos na chácara, num encontro dos homens. E apenas 2019, desculpa. Quando que eu disse? Não, 2019, gente. É o Covid. 2019, a grande Libertadores, inesquecível. E estávamos, como eu disse, num grupo de homens. E somente 3 fiéis flamenguistas. Eu, o Vitor, não o Vitão, que é traidor, vascaíno, o Vitor Medeiros e o Natan, uniformizados, torcendo para o Mengão. E o River meteu 1-0. E nós queríamos então que o tempo parasse para o Flamengo empatar o jogo. E os homens da igreja caçoavam do pastor e desses irmãos. Jogavam chinelo, travesseiro, para vocês verem como eles respeitam o pastor da igreja. E zombavam, e zombavam. E nós 3 ali estávamos humilhados. Mas, aos 43 do segundo tempo, o Flamengo fez um gol. O céu quase veio abaixo. Nós que queríamos que o tempo parasse, agora 1-1, e aos 47 do segundo tempo, o Flamengo vira o jogo. Irmãos, foi uma explosão, eu quase infartei naquele dia. Mas eu pulei, mas eu gritei, quase perdi a voz. E quando o Flamengo fez aos 47 o segundo gol, eu queria que o tempo parasse, para acabar logo com tudo. E aquela catimba argentina, e o juiz parece que era comprado, e o tempo não passava. Que angústia. Há tempo na nossa vida que a gente quer que o relógio corra, mas há tempo na nossa vida que a gente quer que o relógio pare. Eu não sei se também acontece com você quando você está de férias, o relógio corre demais. E quando estamos no meio de uma semana de trabalho, você olha para o relógio, ainda 3 da tarde, a hora não passa para chegar ao fim do dia, para você voltar para casa, para descansar. Muitos livros, muitos poemas, muitas músicas falaram sobre o tempo. Eu lembro a vocês o poeta português
Fernando Pessoa, e também filósofo, disse assim: ele queria demonstrar nessa frase o valor do tempo. Ele disse, abre aspas, podemos vender nosso tempo, mas nunca poderemos comprá-lo de volta. Tempo é precioso para Fernando Pessoa. Já o teólogo e também filósofo Agostinho de Hipona tratou da complexibilidade do tempo e disse a seguinte frase, abre aspas, o que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se eu quero explicá-lo a quem me pede, não sei. Agostinho estava dizendo que é complexo explicar sobre o tema do tempo. Já o cantor e compositor Renato Russo, da Legião Urbana, uma banda famosa, em 1986 também fez uma música chamada Tempo Perdido. Alguns entendem e interpretam de algumas maneiras essa música de Renato Russo, mas parece-nos que nessa música o compositor Renato Russo queria mostrar como o tempo é paradoxal e até mesmo confuso e perturbador. A música dele era mais ou menos assim, não vou cantar. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Somos tão jovens, temos o nosso próprio tempo. Mas eu queria deixar Fernando Pessoa de lado, Agostinho de lado e Renato Russo de lado e olhar um grande poema de um sábio do Oriente Médio, o Salomão, nesse texto que nos relata de Eclesiastes. Vamos ver o que o sábio Salomão tem a nos ensinar por meio desse texto de Eclesiastes. Por favor, acompanha-me na leitura do capítulo 3, do verso 1. Diz assim: tudo tem um tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar ao lado, ou melhor, de estar calado, ou tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles o afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e aproveitar a vida. Isso também é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Não lhe se pode acrescentar nada e nem tirar. Isto faz Deus para que os homens o temam diante dele. Verso 15. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se aquilo que já passou. Amém. Que Deus abençoe a sua bendita
palavra. Eu dividi o texto em duas partes, o poema de Salomão em duas partes. Primeira parte, eu quero mostrar para você, no verso 1, que Salomão quer nos ensinar: o tempo está nas mãos de Deus. Salomão, ao escrever isso, ele quer ressaltar para nós, ele quer lembrar aos seus leitores que o tempo está nas mãos de Deus. Veja o verso 1, ele diz: tudo tem um tempo determinado. Ele continua dizendo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha o verso 14 também. Eu sei que tudo que Deus faz dura eternamente, nada se pode acrescentar e nada pode se tirar. Verso 15, como eu li: o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se tudo que já passou. Salomão lembra a nós que o tempo não é um trem fora do trilho. Há alguém que está controlando o tempo. E esse alguém, Salomão está dizendo, não é o homem. Não somos nós que controlamos o tempo. É o próprio Deus quem o controla, é o próprio Deus que está a dominá-lo e a dirigi-lo e a conduzi-lo. Ao mostrar isso, Salomão quer destacar uma verdade teológica para nós, dizendo que Deus é soberano. E quando nós falamos sobre Deus ser soberano, esse conceito, essa doutrina, essa verdade da soberania de Deus, talvez pode ficar solta na nossa mente ou até um pouco confusa. Então eu separei uma citação do John Piper para que possa refrescar a sua mente, para que possa sistematizar na sua mente o que é a soberania de Deus. O que Salomão quer nos ensinar quando ele fala que Deus controla o tempo. O Deus soberano, abre aspas, disse Piper: afirmar que Deus é soberano é dizer que Ele tem toda a autoridade, toda a liberdade, toda a sabedoria e todo o poder legítimo para cumprir tudo o que Ele pretende cumprir. Dizer que Deus é soberano é dizer que Deus tem toda a autoridade, toda a liberdade, toda a sabedoria e todo o poder para cumprir aquilo que Ele já projetou. Continua o Piper dizendo: portanto, tudo que Ele pretende que aconteça, acontecerá. O que significa que Deus planeja e governa, e Deus executará todas as coisas. Vivemos num país considerado um país cristão. E nesse país cristão, se você pergunta para grande parte ou parte da população brasileira que se crê que Deus é o Criador, a grande parte ou grande maioria dos brasileiros não terão dificuldade de dizer que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas também há uma grande dificuldade de ver a moeda de dois lados e dizer que Deus sim é o Criador, mas dizer que Deus é o controlador, dizer que Deus é o soberano, aquele que rege todas as coisas. Talvez aí a grande maioria das pessoas teriam dificuldade. Porque o homem está nessa busca pela liberdade, o homem não quer ser dirigido, o homem quer autonomia. E dizer que Deus controla, que Deus dirige, que Deus projeta e que Deus executa os seus planos, parece que nos tira a liberdade, e muitos então veem Deus como Criador, mas não o veem como soberano. Mas Salomão quer nos lembrar que Deus dirige todas as coisas. O tempo está em suas mãos. Se Deus é soberano, e Ele controla o tempo nas suas mãos, como
as pessoas têm respondido isso. Há grupos de pessoas que reagem com rebeldia, não querem o controle de Deus, não querem a soberania de Deus, não querem que os planos de Deus sejam cumpridos, querem os seus próprios planos. Então, eles lutam contra Deus, se rebelam contra Deus, estão bravos contra Deus, porque para eles é inadmissível Deus dirigir e controlar todas as coisas. Mas há um outro grupo, outras pessoas, que preferem então andar pelo caminho do ateísmo, numa tentativa de negar Deus, uma tentativa de negar a existência de Deus. Logo eles pensam, se negarmos a Deus, se negarmos ou comprovarmos a inexistência de Deus, não tem um Deus controlando o tempo, logo não tem um Deus, logo eu sou o Senhor do tempo. Que grande ilusão. Mas há pessoas, como os filhos de Deus, como diz no verso 14, e isto faz Deus, finalzinho do verso 14, ou seja, reger de modo soberano, e isso faz Deus para que os homens o temam. E os discípulos de Jesus, o povo, a igreja de Jesus, entra nessa parte aqui, que quando vê um Deus grandioso, um Deus criador, um Deus sábio, um Deus poderoso, um Deus majestoso, um Deus que faz todas as coisas conforme o seu propósito planejado desde a eternidade. Não há outra coisa a não fazermos, é temer a Ele. E temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus não é olhar para Deus como alguém que está muito bravo, ou como um Deus, um carrasco, um Deus que quer punir, um Deus que, se nós nos equivocarmos ou se pecarmos, vai nos punir. Temer a Deus é adorá-lo. Temer a Deus é viver debaixo dos seus princípios. Diz o verso 12, que aqueles que respondem em temor a Deus, por saberem que Ele controla o tempo, verso 12, diz que esses podem se regozijar e aproveitar da vida. A sociedade pensa que ser cristão é perder a melhor parte da vida. É exatamente o oposto. Saber que tem um Deus bondoso, gracioso, que dirige a nossa vida, que controla a nossa vida, que nos leva por caminhos bons, isso gera no nosso coração temor, e esse temor gera na nossa vida regozijo, alegria. Ainda no verso 13, diz que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que reverenciam ao Senhor soberano, veem a vida como comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho como um presente de Deus, um dom de Deus. Essa tem que ser a nossa resposta ao Senhor. Não ateísmo, não rebeldia, mas temor. E viver com alegria, pela confiança, pelo consolo e pela esperança que o Deus Todo-Poderoso rege todos os nossos caminhos. Em 2002, Sérgio Brito, compositor e integrante da banda Titãs, compôs uma música chamada Epitáfio. Talvez você conheça, muito famosa. Talvez você não a conheça pelo título, mas se eu cantasse aqui, você iria se lembrar. Muitas pessoas não sabem o que significa o tema da música, que é epitáfio. Epitáfio é um texto, uma frase que se coloca na sepultura de alguém.
alguém que morreu, e você quer colocar uma homenagem, um texto, uma frase, que possa remeter isso à vida daquela pessoa. E o Sérgio Brito, o compositor da música, escreveu essa música na primeira pessoa, passando a ideia para nós que o próprio morto, ou o sepultado, ou a sepultada, não sabemos, escreveu no seu próprio túmulo essas verdades sobre o tempo. A música é mais ou menos assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter complicado menos, trabalhado menos. É hora de você, esposa, cutucar teu marido aí, ó. Ou o contrário também, né? Você cutucar sua esposa e dizer, ó. Devia ter me importado menos com os problemas pequenos. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. Perfeito. Ecoa com as palavras de Salomão, que quem teme a Deus pode viver a vida, desfrutar da vida, se alegrar com a vida e viver a vida debaixo do temor de Deus, com segurança, consolo e esperança. Mas o Sérgio Brito escorrega feio quando ele vai para o estribilho. E aí ele diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu. Acaso, acontecimento casual, sorte, incerto, algo incerto, imprevisível, casualidade, e ele se equivoca aqui achando que a casualidade ou a sorte pode trazer isso para a nossa vida. E aqui ele erra, porque ele se esquece que para viver a vida, que para comer, beber e se alegrar e aproveitar da vida, é se lembrar que tem um Deus sobre o sol, soberano, que dirige todas as coisas, e que a nossa vida não é dirigida pelo acaso, o tempo não é de casualidade, o tempo foi determinado pelo próprio Criador. Nós, discípulos de Jesus, acreditamos, não no acaso, mas em um Deus soberano, que dirige e controla todas as coisas, inclusive o tempo. É isso que Salomão quer chamar a sua e a minha atenção nessa noite. O tempo não é um trem fora do trilho. Tem alguém no comando, e não somos nós, é Ele. Como você responde a isso? Mas o segundo ponto do meu sermão é o verso 2 até o verso 8, que é em si a poesia de Salomão. E para esse tópico, para esse ponto, eu dei o nome: o tempo é marcado por dias bons e dias maus. O tempo da nossa vida, os momentos da nossa vida são marcados por dias bons e dias maus. Salomão vai dizer para nós que a vida tem tempo de nascer, e isso é bom. Mas tem tempo de morrer, e isso não é bom para nós. Quando nasce alguém, a festa, celebração. Quando chega um bebê, a casa é tomada de alegria. Os pais estão babando, os avós estão maravilhados. É tempo de celebrar, é tempo de agradecer, é tempo de celebrar o nascimento, dias bons. Mas quando a morte chega,
quando a morte bate na nossa porta, é tempo de lamentar, é tempo de chorar, é tempo de sofrimento, porque o ente querido partiu, alguém da nossa família, ou alguém do nosso círculo de amizade se foi, e isso nos machuca, isso nos atinge, porque viver debaixo do sol, nesse tempo, nós precisamos ser lembrados que há dias bons, mas há dias maus. Há dias ensolarados, mas também há dias chuvosos. E Salomão vai costurando aqui na sua poesia, falando que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, isso é muito bom, plantar, vamos colher, mas Salomão também nos lembra que há tempo de arrancar o que plantamos. Salomão nos lembra que talvez o nosso plantio não dará a colheita, e nós temos que talvez, debaixo de choro, de frustração e prejuízo, arrancar. A vida não é só apenas plantar. Salomão ainda nos lembra que há tempo de curar e há tempo de matar. Obviamente que Salomão não está dizendo aqui que é tempo da gente assassinar pessoas. Salomão nos lembra que há tempo de guerra e tempos de paz. Salomão nos lembra que viver debaixo do sol, viver nesse mundo, o tempo da nossa vida é marcado por coisas lindas e coisas não lindas. Tempo de pranto, ele disse, tempo de alegria, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de pandemia, tempo de bonância, tempo de prosperar, tempo de não prosperar. E assim a nossa vida vai sendo marcada debaixo desse sol, entre momentos bons e momentos ruins, entre momentos de alegria e momentos de tristeza. Mas talvez você que está me ouvindo esteja se perguntando, ou a mim ou a si mesma, dizendo: pastor, se Deus é bom, se Deus controla o tempo, se Ele é soberano e tem propósito para todas as coisas, por que as coisas ruins acontecem? Por que tem injustiça? Por que tem violência? Por que tem morte? Por que tem pandemia? Por que tem desemprego? Por que tem assassinato? Se Deus é bom, justo, santo e o Todo-Poderoso, porque a vida não é marcada somente pelas coisas lindas, porque a vida é marcada por coisas cinzas e tristes. O verso 11 do capítulo 3 diz que tudo fez Deus. O que está escrito aí? Verso 11 do capítulo 3. Tudo fez Deus formoso ou belo, depende da tradução. Deus criou tudo lindo. Deus criou a vida, Deus não criou a morte. Deus criou lá no jardim toda a natureza e todas as maravilhas, e deu ao homem, e deu somente para o homem os dias de beleza, mas o pecado entrou no mundo. E talvez, se você está questionando por que as coisas ruins acontecem, eu queria te lembrar, as coisas ruins acontecem, os dias são cinzas, e são de choro, e são dias difíceis, e morte, porque o pecado entrou no mundo. Mas Deus não havia formado assim. Os nossos pais, os nossos representantes, Adão e Eva, preferiram ser autônomos, preferiram ouvir a serpente, Satanás, ao invés de ouvir a Deus, preferiram andar segundo seus próprios caminhos, viraram as costas para Deus, pecaram, e quando eles pecaram, a vida se tornou um caos. Eles se tornaram alienados não só de uma relação com Deus, que foi quebrada, mas eles também agora estão com problema na relação um com o outro. O casal já está um contra o outro, não só problema com Deus, um com o outro, problema com a natureza e todas as sortes de problemas, porque o pecado entrou no mundo.
E tudo que era para ser feio, cinza, morte, guerra, ainda assim, Deus deixou uma gota, um lampejo de graça e misericórdia, porque era para ser tudo ruim, mas Deus ainda deixou graça e misericórdia. Deus ainda deixou que uma criança nasça e traga alegria para os seus pais. Deus deixou ainda que a gente pudesse plantar e prosperar e colher do fruto e comer de diferentes frutos. Deus deixou ainda o amor para que a gente pudesse olhar para uma mulher e se apaixonar por ela e se casar com ela, ou uma mulher com um homem e se apaixonarem e viverem um amor. E isso é lampejos de graça e de misericórdia, porque não merecíamos. Não só Adão e Eva viraram-se contra Deus, nós também. Lampejos de graça. E hoje mesmo, nesse mundo caído debaixo do sol, podemos ver beleza na poesia, podemos ver beleza na música, na arte, na natureza, podemos ir nas cataratas e ver uma das 7 maravilhas do mundo e se maravilhar com a natureza, podemos ver beleza nas questões, podemos ver a vida, podemos construir, podemos ter tempos de paz, podemos ter tempo de abraçar, de ser abraçado, de viver com um familiar, de viajar, de aproveitar a vida. Tudo isso são lampejos de graça e misericórdia para um mundo que deveria ser cinza, feio e caótico. Deus, sempre gracioso e bondoso, tem assim feito aos seus filhos. Eu e a Carla, minha esposa, vivemos por alguns anos no Marrocos, no norte da África, como missionários. E 2019, eu acho que é 2019, eu estou meio perdido com as datas. Antes da pandemia, dá para marcar agora, vocês entenderam. Nós retornamos por um tempo de viagem com a família e agora a Vitória foi conosco a Marrocos, em férias. Queríamos visitar os amigos que lá deixamos, visitar os nossos ex-alunos que se formaram na MEAB, visitar a família de missionário que a nossa igreja apoia lá, e fomos numa cidade próxima ao deserto visitar uma família querida nossa. Sobe montanha, desce precipícios, chegamos àquela cidade. E ali tivemos um tempo gostoso com os nossos amigos. E aí, um daqueles dias, fomos até o centro da cidade, última cidade antes de entrar no deserto, e fomos admirar a beleza dos tapetes dos berberes. Tapetes maravilhosos, obra de arte pura. Eu acho que fica ali batendo os tapetes dos berberes do Marrocos com os tapetes iranianos. Lindos. E quando eu cheguei na loja, falando um pouco do meu árabe, com aquele dono da loja, logo ele nos levou, de maneira muito amigável, ao fundo da loja, para mostrar para nós como era feito os tapetes artesanais. E ali tinha mulheres trabalhando. Muitas linhas, muitas cores, tecendo aqueles tapetes. E ele mostrou para nós o lado avesso, o lado de trás do tapete, cheio de linhas. Não mostrou para nós a frente do tapete. E ele, assim, de modo muito estratégico, perguntou para mim: lindo, né? Eu fiquei sem graça de dizer que não era lindo, porque não era lindo. E ele sabia que não era lindo, mas ele estava me provocando. Aí eu disse: não entendi. É lindo? Falei: Aí ele falou: não é lindo. A parte de trás do tapete não é linda. Aí ele me trouxe para a parte da frente do tapete, o lado
verdadeiro. Aí eu fiquei maravilhado. Aí entramos para ver a loja. Olha a estratégia de vendedor, né? E aí começou a mostrar os tapetes para nós, só do lado certo, e nós fomos ficando maravilhados. E a Carla me dizia, eu dizia, vamos perguntar o preço? Não vamos perguntar o preço? Se a gente perguntar o preço, a gente vai ter dinheiro para pagar, e agora? E eu caí num erro de perguntar para ele, quanto tempo leva para fazer um tapete desse? Ele falou, ixi, meses. Em alguns casos, até anos de trabalho. Falei, agora a facada vai ser terrível. Qual é o preço do tapete? Aí ele falou o preço do tapete. Falei, se eu e você, Carla, juntarmos o nosso salário, uns 3 meses, dá para comprar o tapete. Um irmão em Cristo, um poeta, escreveu uma música, Estênio Márcios, chamada O Tapeceiro. A música dele, a poesia dele é assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas e 1000 desvios, sem perder um fio sequer. Diz o poeta Estênio, minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes em meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Diz Estênio Márcio, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o bem, quando se vê pelo lado certo. Muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Segue Estênio dizendo, se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida, todas as cores da minha vida, dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O que Estênio está dizendo aqui está em plena harmonia o que Salomão está dizendo sobre o tempo. Dias bons, dias maus, fios e fios e fios, bons fios, maus fios, mas tem um tapeceiro fazendo a nossa vida. A questão é, por qual lado nós estamos olhando? Muitas vezes nós estamos olhando para a nossa vida pelo lado errado, e só vemos tristeza e lutas, e dificuldades, e mortes, e tragédias, e desamores. Mas se você foi alcançado pelo tapeceiro, o tapeceiro sabe desde o começo até o fim, e ele está usando essas linhas boas e más para fazer uma obra de arte, porque o tapeceiro, Jesus Cristo, é um grande artista. Portanto, se você é crente no Senhor Jesus, a sua vida é obra de tapeçaria. Mesmo quando nasce ou quando morre, o tapeceiro está trabalhando. Mesmo quando você ri ou você chora, o tapeceiro está trabalhando. Mesmo quando você está em plena saúde ou você está debilitado, enfermo, o tapeceiro está trabalhando. O Senhor do tempo, aquele que não permitiu que os nossos dias fossem só dias maus e cinzentos, nos deu lampejos de graça, está trabalhando na nossa vida para criar um tapete, para que as pessoas possam olhar e ver a obra de arte para a glória do tapeceiro Jesus Cristo. Portanto, querido irmão ou irmã,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquelas lutas que você passa, aqueles dissabores, é um fio muito importante na mão do tapeceiro Jesus Cristo. Confie nele. Eu encerro esse texto de hoje, mostrando-lhes como esse texto aponta para Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo era atemporal. Ele existia antes da criação do mundo. É um engano achar que Jesus foi criado. Não, Ele é o Criador. Se você ler João, capítulo 1, de 1 a 3, diz que no princípio era o Verbo, a palavra, Jesus Cristo. Ele estava com Deus, Ele era Deus e Ele criou todas as coisas. É um engano você achar que Jesus passa a existir no ventre da Virgem Maria. Ele era atemporal. Existia. Mas esse que era atemporal se tornou temporal. Ele que era o Senhor do tempo, Ele que era o soberano que controlava o tempo, diz a Bíblia que Ele se fez carne. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido da Virgem de mulher, para resgatar aqueles que estavam debaixo da condenação do pecado. Jesus Cristo, que era eterno, se torna homem. Jesus Cristo, que é atemporal, se torna temporal. E tudo que Salomão descreveu aqui, Jesus Cristo viveu para resgatar homens e mulheres como Cíntia, Letícia e Giovanni e muitos outros. A Bíblia diz que Jesus viveu, foi tempo de nascer e teve tempo de morrer. A Bíblia diz que Jesus viveu tempos de alegria e tempo de tristeza. Quando ele foi no casamento em Caná, acabou o vinho e ele então transformou a água em vinho para que houvesse festa, para que houvesse celebração, e Jesus viveu dias de alegria. Mas como Jesus, sendo atemporal, se tornou temporal e entrou debaixo do tempo, debaixo do sol, ele também chorou quando seu amigo Lázaro morreu. E ali ele teve prantos e chorou. Mas também diz a Bíblia que Jesus falou, pregou, ensinou por todas as aldeias de Israel, da Palestina. Mas quando ele esteve diante de Pilatos, ele sabia que há tempo de falar, mas há tempo de ser calado. E ele não abriu a sua boca diante das falsas acusações de Pilatos. E como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Jesus viveu dias de paz e dias de guerra. Jesus foi amado e odiado por muitos. Jesus foi abraçado e rejeitado por muitos. Tudo isso ele fez para resgatar, para salvar, para que homens e mulheres pudessem agora viver uma nova vida em Cristo. Foi por isso que ele veio. Mais uma música. Consegue? Aguenta? Essa é mais antiga. Essa de autoria de Isaac Watts e Ralph Hudson. E o título dessa música antiga é Foi na Cruz. Diz assim a letra dela: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o seu sangue verteu, para salvar a mim, um pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados na pessoa de Jesus. Mas foi ali, pela fé, que os meus olhos abriram. E agora eu posso me alegrar em sua luz.
Aquele que era atemporal se fez temporal. Aquele que era imortal se tornou mortal. Para resgatar homens e mulheres que eram mortais, para que aqueles que agora creem no seu nome também se tornem imortais. Para que homens e mulheres que são temporais agora se tornem atemporais, porque o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a esperança que nós temos, que por causa de Jesus, nós podemos viver uma vida com Ele. Todos vamos passar pela morte. Por causa do pecado, todos nascemos e caminhamos para a morte. Todos, por causa do pecado, vivemos dias de paz, dias de guerra. Todos, por causa do pecado, vivem tempos de amor e tempos de dissabor. Mas aqueles que creem em Jesus poderão viver uma vida atemporal acima do sol. Debaixo do sol, nossa vida sim é marcada por dias bons, dias maus, coisas boas, coisas ruins. Mas quando Ele nos chamar, por causa da sua obra, poderemos viver acima do sol uma vida atemporal. Eu não sei se você sabia, eu quero terminar com isso. Todos os homens são mortais. Todos os homens são temporais, até a morte. Mas todos os homens se tornarão atemporais depois da morte. A vida não termina num cemitério. A vida não termina num túmulo. Todos os homens viverão uma atemporalidade depois da morte. Uns, diz a Bíblia, aqueles que pela fé abraçaram a obra da cruz, aqueles que pela fé receberam o resgate de Jesus, que veio a esse mundo, viverão atemporariamente uma eternidade com Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que no céu com Jesus não haverá choro, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá lamento. No céu nós sairemos desse tempo de coisas ruins e coisas boas e só viveremos tempos bons. Não haverá mais injustiça. Mas a Bíblia diz também que aqueles que desprezaram a Jesus, que rejeitaram a Jesus, que não amaram a Jesus, que não se renderam a Jesus, que não o reconheceram como Senhor, seu Salvador, seu mediador, seu substituto na cruz, também viverão uma atemporalidade, mas de uma condenação. Uma vida eterna longe de Deus, uma vida eterna longe de Cristo, uma vida eterna que não vai ter mais lampejos de graça, uma vida totalmente de dor, de sofrimento, sem nada, só morte, só guerra, só destruição, só condenação, sem a presença de Cristo. E a minha pergunta a você que me ouve aqui nessa noite ou me assiste pela internet: de que lado você está? Nós consideramos muito essa vida, mas nos esquecemos em tantas vezes o que será da nossa vida. Eu termino agora, é verdade. Salomão diz que Deus colocou no coração dos homens, veja o texto comigo, verso 11. Deus colocou no coração dos homens a eternidade. O que isso significa, pastor? Que todos os homens
que todos os homens criados por Deus e todas as mulheres têm um senso de eternidade. No fundo, nós sabemos que a vida não pode terminar aqui. No fundo, nós sabemos que algo deve acontecer depois daqui, e as religiões são múltiplas em dizer de questões depois do fim. Talvez você rejeite isso, mas no fundo do seu coração, Deus colocou isso sobre a eternidade, e essa é uma noite para você refletir, para você pensar. Uma eternidade, uma atemporalidade com Cristo, ou uma atemporalidade sem Cristo. Uma atemporalidade de gozo, alegria, justiça e paz, ou uma atemporalidade de tristeza, desgraças, condenação e fogo eterno. Qual será o seu destino? Que você possa, nessa noite, antes mesmo de pegar no sono, ao colocar a sua cabeça sobre o travesseiro, talvez sentir o seu próprio pulsar e o seu coração, que você também tem anseio pela eternidade. E a resposta só está em Jesus. Talvez você está procurando em tantas coisas. Desculpa, você não vai encontrar. A razão da vida e a razão da eternidade só pode ser encontrada em Jesus. Nós não estamos falando de uma religião. Nós estamos falando de uma nova vida. De viver, de se alegrar, de se temer a um Deus que dirige, um Deus que controla, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu Filho, um Deus que morreu na cruz do Calvário por meio do seu Filho para nos resgatar, para que eu e você e todos os que creem vivam por toda a eternidade. Termino com a frase de John Piper dizendo: não desperdice sua vida, para que não passe a eternidade a lamentar-se. E eu parafraseio a frase de John Piper dizendo: não desperdice o tempo, para que não passe a eternidade a se lamentar, porque perdeu tempo com essa vida fútil. O tempo é hoje. Jesus te chama hoje. Jesus quer que você o conheça hoje. O tempo de andar por caminhos longe de Jesus pode ser mudado hoje. Para que você também possa dizer, como a Cíntia, como a Letícia e como o Giovanni: tempo sem Jesus, tempo com Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde.